E falando em saúde, ele é fera, né? É referência aqui na área, Edson Credídio. Eu sempre gosto de falar, gente, porque são tantos, né? É nutrólogo, é doutor em ciência dos alimentos, é palestrante, é escritor. Ele entende muito. E aí, pelo menos uma vez por mês, ele vem compartilhar com a gente informações sobre os alimentos. Hoje, doutor, especialmente, sobre a importância de se cozinhar alguns alimentos. O ato de cozinhar é antigo, doutor? Então, o ato de cozinhar, ele tem por pesquisas, né, de escavações, pesquisas que giram em torno de mais de 1 milhão de anos, né? Seria de 1 a 2 milhões de anos o ato de cozinhar. Agora, como surgiu essa coisa do fogo, ainda tem algumas dúvidas, controvérsias. Não sabe se foi o atrito de pedra que saiu a faísca ou se foi algum raio que caiu em árvore e começaram a utilizar. Mas é uma coisa tão importante que o ser humano ele evoluiu muito a partir do cozimento dos alimentos. Então, tem até um autor de Harvard que ele fala: cozinho, logo existo, usando o Descartes, né, que falava penso, logo existo. Então, esse cozinho, logo existo, ele comenta por quê? Porque a alimentação dos primatas, no início da humanidade, eles utilizavam muitas frutas, alimentos fibrosos. E eles chegavam a gastar 5 a 6 horas para conseguir comer, de tão duro que era o alimento. E quando foi utilizado o cozimento dos animais, da caça, do que eles conseguiam para a sua alimentação, a alimentação ficou mais macia, mais saborosa, né? E isso passou a fazer com que o ser humano tivesse uma evolução da massa encefálica do cérebro e uma diminuição do trato intestinal, do gastrointestinal. Então, o macaco, por exemplo, ele tem uma área intestinal muito grande, né, e um cérebro pequeno. Depois da utilização do alimento cozido, o cérebro aumentou mais de 40% no tamanho. Então, são coisas assim que vão elucidar algumas técnicas atuais. Será que é saudável comer alimento cru, a dieta crudífera, né? Será que é interessante voltar à alimentação paleolítica? Então, com isso, com esses conhecimentos do próprio cozimento, dá para se ter uma ideia. E qual o objetivo do cozimento no alimento? Ele torna mais biodisponível a proteína da carne, por exemplo, de legumes. Tornar biodisponível significa que o nosso corpo ele vai absorver de maneira mais fácil aquele nutriente, doutor? Vai. Então, ele vai ser assimilado com maior facilidade e uma refeição que se demorava 5, 6 horas para ser feita, as pessoas fazem em 30 minutos, por exemplo. E também o fato de se alimentar com o cozimento, com a fogueira, foi levando a uma sociabilização dessas pessoas. Por quê? Estava todo mundo ali para comer, então não tinha briga, não tinha nada, não é a briga pelo alimento. Então ele trazia, fazia, e daí veio essa coisa da comunidade, da evolução. Perfeito. Doutor, o que são os fatores antinutricionais dos alimentos? Então, todo alimento cru, ele tem, principalmente leguminosas, o próprio leite, o próprio ovo, ele apresenta alguns fatores, né, na sua estrutura que dificultam a absorção de nutrientes, né? Então, o ovo, por exemplo, ele tem a ovoalbumina, que não deixa utilizar a própria proteína do ovo. No ovo tem na clara tem a albumina, no ovo tem a globulina e mais várias proteínas de alto teor biológico. Essas proteínas, com o ovo cru, que muita gente usa, né, a própria gemada, o ovo, que utilizava-se antigamente com biotônico, com alguma bebida, não é saudável, né?
Então tem... O melhor é o ovo cozido. Cozido. O fato do cozimento inibe esses fatores antinutricionais e a pessoa absorve totalmente o que tem de propriedade naquele alimento. Interessante. Né? Doutor, e por exemplo, deixa eu dar aqui no caso uma salada. Então, eu vou fazer uma salada de folhas verdes e geralmente eu vou, isso até eu faço em casa, então eu vou no ralador ali raspar a cenoura crua, a beterraba crua e deixo aquela salada mais colorida, que é o que os médicos recomendam. Aí, nesse caso, eu estou ralando ele cru. Seria ideal, então, cozinhar e depois fatiar em rodelinhas e pôr aquela cenoura, aquela beterraba cozida na salada? Então, ou posso usar cru? Pode usar cru. O que nós preconizamos seria o seguinte, usar as folhas, pode usar os tubérculos como cenoura, beterraba, cru, né? Tá. Na salada, só que o brócolis, a couve-flor, todas as outras cozidas, né? Porque, por exemplo, o grupo do brócolis, couve-flor, a couve de Bruxelas, o nabo, eles apresentam um fator extremamente importante que são os glicosinolatos, que são substâncias que previnem doença crônico-degenerativa. E isso fica mais disponibilizado quando aquecido. Que interessante. O nabo também? Porque às vezes as pessoas também, o nabo come até com salada cru. O nabo seria interessante também fazer o cozimento. Também. Assim como o brócolis, couve-flor. E o cru, qual o objetivo da folha crua? Alface, acelga, agrião, é porque você tem as vitaminas. Porque tem vitaminas termoestáveis e termoláveis. A termolável, ela se perde com o aquecimento. Então, você fazendo as folhas cruas, as frutas né? Cruas também, e as leguminosas cozidas e a carne cozida, você está absorvendo 100% dos nutrientes. Perfeito. Doutora, a gente está falando sobre a importância, né, da boa alimentação e do cozimento de alguns alimentos. E hoje a gente tem uma tendência muito grande de comer, como a gente fala popularmente, o prato pronto. Hoje tem essa tendência, né? Poucos estão cozinhando, muitos estão comprando pronto. Eu consigo reverter isso e isso pode trazer prejuízos para a minha saúde, doutor? Porque a desculpa sempre é da correria, né? Não dá tempo de fazer, compro pronto. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, por exemplo, aparece até uma coisa política, né? Porque quando as corporações, quando as multinacionais, as empresas alimentícias elaboram um alimento, eles estão colocando o que eles querem, o que é mais barato, o que dá mais volume, né? Então, o objetivo, infelizmente, se preconiza o lucro, né? Então, você não tem uma escolha. Se você não gosta daquele tempero, você não sabe se tem muito sal, se tem muita gordura. Então, é uma coisa que é meio imposta para a população, né? Então, se você faz a comida em casa, você põe o tempero que você quer, você põe a quantidade de sal que você quer, você coloca ou não gordura. Então, é uma coisa pessoal, ou seja, uma coisa de liberdade sua. Você vai escolher o que você quer comer ou não. E o fato de usar tudo pronto também leva àquela degradação e desagregação familiar. Por quê? Chega o garoto, pega um hambúrguer, põe no micro-ondas ou pega um pedaço de pizza, pronta, vai comer na frente da televisão. O pai vem, pega um pedaço de carne pré-cozido, que veio da indústria, come sozinho. A mãe pega a saladinha Caesar dela, por exemplo. Então, isso parece uma coisa banal, mas ela vai desagregando a família. Por isso que os antigos, eles tinham a mesa, cada um tinha o seu lugar na mesa. Isso tem uma conotação de porto seguro, de seu pedaço, esse lugar é meu, né? Então, isso é extremamente importante. Interessante esse seu olhar, né, doutor, também em relação à família, em torno da mesa, essa característica, né? Cada um pega o seu, que já está ali semi-pronto, cada um vai comer de uma maneira, um na cozinha, um assistindo TV, um no quarto jogando videogame, e o senhor tem razão. E também o que acontece, essa alimentação muito fácil vai levar à obesidade. Hoje, uma das coisas que mais se produz no mundo é a soja e o milho. Por quê? Porque é o que dá volume nessas comidas industrializadas. Tu vai fazer um nugget, tem soja, tem milho, tem gordura,
geralmente hidrogenada, que foi uma gordura elaborada a partir do óleo, fez uma hidrogenação catalítica, é um produto químico, né? Corante, aromatizante, estabilizante, então não é saudável. E daí o que acontece? As civilizações, os países que fazem seu alimento, que comem em casa, que mantêm essa tradição, eles mantêm o peso. O indivíduo que faz o fast food é obeso. A maioria ficou obeso. Perfeito. O doutor Edson Credídio continuará conosco no próximo bloco, esclarecendo a sua pergunta. Aproveita o intervalo e manda para a gente. Interessante mesmo essas informações, né, que o nosso convidado passou. E claro, turminha, uma vez ou outra, não tem problema. O perigo e o alerta é quem faz dos alimentos prontos a sua refeição diária, semanal. Cuidado. Intervalo e na sequência a gente volta com mais dicas e orientações. Continua com a gente.